Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Pod Júlio e aqui você pode, beleza? Se você já não é inscrito nesse canal, se inscreva, dá aquele like maroto que a gente gosta para que esse canal realmente tenha relevância e esse algoritmo ache a gente em algum lugar nesse planeta, beleza? Hoje a história vai ser super legal e vai ser uma história diferente de superação. Se você também tem uma história de superação e queira contar com a gente, venha para o Pod Júlio e aqui você pode contar essa história da tua empresa, né, da tua história, né, pessoal, enfim, aquilo que você quiser contar, conta aqui no Pod Júlio. Logo após a vinheta, você vai saber dessa história. E aí galera, beleza? Mais uma vez, obrigado pelo teu like, obrigado pelo teu se inscrever nesse canal, né? Se você quiser participar aí dos próximos programas, a gente vai ter umas enquetezinhas que depois vou pedir para eu colocar no ar, para que você possa participar aqui do nosso Pod Júlio, beleza? Se você é host do seu canal, se você é influencer ou um podcaster, está convidado aqui para a gente bater aquele papo. Hoje a história é um pouco diferente, né? Eu vou entrar com uma história um pouco diferente. É a história de um personagem que eu quero contar para vocês e tem uma pitada aí de superação, né? E, enfim, talvez você possa até achar um pouco mais triste ou não, enfim. Vou começar essa história contando da seguinte forma. Eu conheci um personagem, que esse personagem, mais ou menos aos 8 anos de idade, mais ou menos uns 8 anos de idade, ele morava numa família muito pobre, uma família que realmente não tinha financeiramente não tinha muitos recursos, né? Mas o problema não era o financeiramente, o problema, na verdade, sempre foi o quê? A falta de família, né? Então os pais, né, deles, né, havia sempre uma briga entre os pais por conta que o pai tinha um problema de alcoolismo e aí esse personagem, né, e todos os da família, né, eram em 9 personagens, né, filhos dessa família e que todos participavam, né, e presenciava brigas constantes e realmente era uma coisa muito triste. Com o passar do tempo, esse menino, né, com seus 8 anos de idade, viram os seus pais se separando. No primeiro momento foi uma coisa muito estranha, né, de separação, porque o pai bebia bastante, enfim, tinha suas brigas. E você sabe que família a gente tem que conservar o máximo possível, né, e aí a gente não pode ter esses problemas de familiares e tem que resolver na hora, né? Tem um ditado que diz assim, não durma sem você resolver, né, a sua pendência, deixar para o outro dia. Não deixe o sol se pôr, né, antes que você resolva. Então resolva. Se você tem uma briga com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu esposo, enfim, com um amigo teu, resolva. Porque aí seu coração vai ficar mais tranquilo e você vai conseguir dormir em paz, beleza? E aí quando essa família se separou, os pais, né, foi uma fase muito triste ali para eles, e o pai perguntou para os filhos, vocês querem ficar com a mãe ou com o pai? E aí foi uma história muito ruim, porque os filhos tinham que se decidir qual dos pais optarem em ficar com eles. Então nessa época não tinha esse negócio de compartilhamento de guarda, enfim, um monte de coisas que hoje na atualidade, hoje é mais tranquilo, é mais fácil. E essa família passou por esse período, né, de separação e todos se obrigaram praticamente a se ver nesse cenário, que era um cenário muito triste, principalmente para os filhos, né? E aí entram os traumas, né, os traumas de infância das crianças. E essa família se separou e um desses personagens, né, aliás, todos os personagens optaram em ir com a mãe, porque a mãe sempre foi mais carinhosa, a mãe sempre foi mais gentil com os filhos, né? Não brigava muito, porque quem brigava era o pai, e o pai que era um pouquinho mais, né, rígido ali nas questões da educação. Então os filhos optaram de morar com os pais. Com o passar do tempo, a mãe acabou tendo um outro relacionamento. E aí nesse outro relacionamento, o rapaz pelo qual ela se relacionou, ele disse assim, eu não gostaria de ficar com o caçula, mas os outros filhos seria interessante, né, na conversa deles, devolver para o pai, né, e aí eu assumo o menor. E nessa contrapartida, os filhos todos retornaram para o pai, aliás. E aí foi uma coisa muito triste, porque o pai se sentiu abandonado pelos filhos, né?
literalmente abandonado pelos filhos, e os filhos foram para a mãe. Só que aí a mãe colocou numa outra uma outra, né, contrapartida, que é: agora eu preciso de resolver a minha vida, né, tocar a minha vida em diante, mas vocês vão ter que voltar a morar com o pai de vocês. E aí foi muito ruim, porque quando retornaram a essa casa, ao pai, né, a casa do pai, né, lembra do filho pródigo, a casa do pai, retornar à casa do pai, não é esse caso, mas só para você lembrar ali um pouquinho da história, se você conhece. Nesse decorrer do tempo, o pai aceitou, como todo pai aceita os filhos de bom grado, né, porque eu como pai, hoje eu sei que a gente aceita os filhos, né, e a gente ama os filhos nossos. E aí, quando essas crianças retornaram a esse lar, o pai praticamente obrigou a mulher que já estava morando com ele, os filhos, a chamá-las de mãe, né? E aí essa história é muito triste, muito ruim, porque se você pensar que os filhos, né, teria que chamar uma outra pessoa que nunca viu na vida de mãe, era muito complicado isso. Isso é uma coisa muito difícil, né? E como eram crianças, já tinha seus entendimentos, então a maioria dos filhos rejeitaram essa oposição do pai. Mas, né, como o pai era muito enérgico, muito rigoroso, falou para os filhos assim: olha, vocês vão ter que assumir a responsabilidade de chamar ela de mãe, e vai ser de mãe e ponto final. Então um desses personagens, chorando, né, começou a chamá-la de mãe, e todos também. E aí, para não dizer nome de todo mundo, a maioria dos filhos, né, todos os filhos que voltaram para o pai, começou a chamá-las de mãe. Nesse cenário todo, essa mulher já tinha também 2 filhas. Então a gente, né, aí tinha ali basicamente vários personagens, 2 meninas, né, e mais os dessa mãe. E aí todos morando numa mesma casa, e a coisa começa a complicar. Por quê? Porque quando a gente fala de morar junto, de conviver entre pessoas, entre amigos, entre personagens, sempre vai ter algumas rivalidades, e principalmente quando você não conhece os personagens. E mesmo conhecendo, a gente sabe que é difícil a convivência entre os seres humanos. Realmente é complicado. Mas enfim. Então, aí, com o passar do tempo, né, o pai acabou puxando mais sardinha para o lado das meninas. Sardinha que eu quero dizer assim, ele acabou puxando mais, né, a correção sempre era mais rígida com os filhos deles, né, que havia rejeitado, de certa forma, do que com as meninas que moravam nessa casa, né, que era dessa segunda esposa. Com o passar desse tempo, os filhos, né, eles começaram a se desgostar desse cenário. E a partir de então, toda aquela briga, aquela desavença entre famílias, entre pais, né, entre filhos, e aí entre personagens que fazia agora parte dessa nova família, acabou tendo essa desavença com o decorrer do tempo. E os filhos foram se desgostando desse cenário, e uma das filhas já acabou saindo, né, de casa cedo, né? Outros acabou saindo na sequência, e esse personagem, pelo qual é a história que eu estou contando para vocês, ele foi um dos personagens que nunca desobedeceu o pai dele. Ele nunca tinha dito não para o pai dele. Ele nunca tinha dito nada. Ele era um personagem que toda vez que o pai falava alguma coisa para ele, mesmo ele estando errado, aliás, o pai estando errado, ele obedecia, mesmo que o pai estivesse errado. Então ele nunca havia desobedecido o pai. Mas houve um dia que o pai dele, né, obrigou ele a fazer uma coisa que ele não deveria, né, que ele não queria, aliás. E o que foi? Só para você entender. Como o pai, ainda nessa época, era alcoólatra, e ele pediu para o filho comprar cachaça, né, aquela 51, famosa 51. E o filho disse não. Falou: pai, não vou, porque eu não quero mais andar, né, para cima e para baixo com essa garrafa de bebida alcoólica, se eu não tomo essa bebida. Então ele falou assim:
Não, mas você tem que ir, abrigou ali e tal, ó, se você não for, você apanha. E o filho acabou indo, né, e acabou obedecendo o pai. Quando o filho chegou aí na casa, né, com a bebida, o pai pegou a bebida e chamou o filho no quarto. Quando chegou, né, nesse quarto, ele fechou a porta, pediu para o filho tirar a roupa dele, o filho dele tirou a roupa dele. E aí ele pegou uma cinta, né, que é essa cinta que a gente usa na calça, e bateu nesse filho. Mas bateu tanto que sangrava, a pele desse menino sangrava. Isso ele tinha uns 8 anos de idade. E aí a pele dele sangrava, de tanto que ele apanhou nesse dia. E aí, eu não vou dizer como uma revolta, mas acredito eu que foi mais de não querer mais estar nesse lar. Também esse filho acabou optando em sair de casa. Então ele chegou perto de uma meia-noite, juntou as suas coisas, sua roupa, jogou em cima da cama, fez uma trouxa, jogou nas costas, pulou a janela e foi para a casa do tio. No outro dia de manhã, o pai desse menino foi atrás dele. Mas, para surpresa, né, do pai, que ele já tinha, né, noção que ele teria ido para a casa do tio, que esse tio era do parente da mãe dele, né? E aí, quando chegou lá, nesse mesmo espaço, havia 2 casas. E havia 2 tios que moravam nessa casa. E o pai desse menino, né, tentou trazer ele de volta, e o menino disse que não queria. Enfim, entre brigas e desconcordância, o pai se retirou e deixou o filho morar com esse personagem. Com o decorrer do tempo, esse menino, ele não tinha mágoa no coração dele. Ele basicamente tinha uma rejeição da parte da mãe, ele tinha uma separação de família, uma rejeição da parte da mãe e agora uma contrapartida da parte do pai. E aí, morando com o tio ali, mais ou menos uns 2, 3 meses, né, resolveu ir morar com o irmão dele mais velho. Quando ele foi morar com o irmão dele mais velho, né, o mais velho da família, que já era casado e tudo mais, e ali ele passou por uns 3, 4 meses também, e aí resolveu se mudar. E aí procurar oportunidade na vida, porque aonde ele estava e onde ele trabalhava, já resumindo aqui uma história anterior, eles trabalhavam desde criança, né? Nessa época podia trabalhar, não tinha essas legislações que tem hoje. Então eles trabalhavam desde quando pudesse começar a trabalhar, já trabalhava. Então esse menino se mudou para Curitiba, né? A cidade que a gente mora aqui, que é a capital nossa. Quando chegou em Curitiba, na casa de uma tia dele, passou a trabalhar com os parentes, né? com os primos. E aí ele foi aprendendo, a primeira profissão dele foi de fotografia. Ele aprendeu a fotografar. Com 13 anos de idade, ele já era um profissional nessa época, e é muito difícil nessa época você ser um excelente profissional, porque as câmeras eram tudo analógica, enfim, tinha todo um processo. Mas ele acabou conseguindo, né, se tornar profissional. Em menos de 1 ano, praticamente, ele acabou sendo profissional. E aí, com o decorrer do tempo, ele foi amadurecendo, ele foi crescendo, né? Teve seus problemas durante esse percurso todo. Praticamente, ele se via, né, sempre entre rejeição. Era um que rejeitava de um lado, outro rejeitava do outro. E o sonho dele maior era ter uma família. Esse era o sonho dele. O sonho da vida dele era, né, poder ter uma família e ser diferente dessa que o pai havia construído. Basicamente, com os 20 anos de idade, ele acabou indo morar com outras famílias e assim foi. De família em família, morava com outro, saía de um, entrava na casa de outro e aí, né, praticamente com várias famílias, né? E aí, enfim, por conta do destino, acabava saindo dessa família e morava com outra. Então, essa história praticamente, né, se torna uma história de uma pessoa difícil da vida, que desde a infância, né, percorre aí um trecho muito, muito difícil. E aí, com o passar do tempo, morando numa família, ele conheceu uma menina. E a história foi bem interessante. Quando ele conheceu essa menina, foi no ônibus, né? Então ele estava vindo de uma fotografia que estava fazendo
e olhou para a menina assim e tal, olhou e falou, olha, essa eu casaria. Ele pensou, né, pô, com essa eu casaria. Uma lourinha, bonita e tal. E aí o que aconteceu? Ele casou, né, foi lá, né, resumindo aqui, voltou no lugar onde ela estava, encontrou ela numa igreja pela qual ele já frequentava desde criança. Esse era um dos motivos pelo qual ele não gostava de carregar a bebida alcoólica, porque ele já era cristão desde criança, né? Para vocês entenderem aí a história. E aí ele voltou nessa igreja, que hoje é a 10ª igreja quadrangular do Ecoville. E aí ele conheceu essa menina, né? E ambos começaram a conversar e aí começaram a namorar. Praticamente namoraram um ano e pouco e se casaram. Depois desse casamento levou a rotina, né, de trabalho, entre rotina de trabalho, rotina do dia a dia, né, que a gente se cansa e tudo mais. Praticamente esse personagem passou por, como diz o outro, né, por poucas e boas, né. Teve um fato que foi super interessante, que teve uma época que os dois tinham uma empresa, né? E aí a situação foi tão crítica que ambos saíam, né, do fazendinha a pé, ia até o centro a pé para trabalhar, não comia porque basicamente não tinha o que comer. E aí voltava a pé. Isso foi pelo menos uma semana assim, fazendo esse percurso de ida e volta e tudo mais. Mas, como tudo na vida é passageiro, né? Como diz a música, né? Mas tudo passa, tudo passará, né? Então, essa fase foi passando, eles foram se profissionalizando, foram achando outros meios, né? E a coisa foi evoluindo. Com o decorrer do tempo, eles tiveram 2 filhas, né? A Rebeca e a Maria. A Rebequinha foi a caçula, né? A Maria foi a primogênita e a Rebequinha a caçula. Hoje, essa família é uma família bem-sucedida. Praticamente, essa é a história da minha vida que vocês estão ouvindo pela primeira vez. Hoje eu tenho uma família linda que sempre me apoiou. Passei e superei todos os obstáculos da minha vida. E quero dizer para você o seguinte: nunca desista do teu sonho, porque o seu sonho não vai se realizar se você não fizer força, se você não se esforçar, se você não fizer por merecer o seu sonho, ele não vai se realizar. E quando esse sonho quebrar, tu constrói outro. E quando aquele se quebrar, você vai lá e constrói outro. Porque vai chegar uma hora que você vai construir um sonho que ninguém vai conseguir quebrar. E a tua família é o mais importante de todos os sonhos da sua vida. A tua família é a base mais importante dos teus sonhos. Beleza? Se você gostou dessa história ou não gostou, enfim, dá o seu like, curte, compartilha e vem contar a sua história no Pod Júlio, porque aqui você pode, beleza? Valeu, um abraço, fica com Deus, Deus abençoe vocês.